Bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos falar de listas. Lista é um tipo de dado em Elixir. Uma lista compreende um conjunto de elementos de qualquer tipo, por exemplo, um inteiro, um átomo, uma string, um ponto flutuante. E uma lista, ela é compreendida aqui então por colchetes, né? Começa a lista, um colchete, fecha a lista, é o colchete fechando a lista. Uma coisa interessante é que o Elixir implementa listas como uma lista encadeada. Isso quer dizer que o tamanho da lista é uma operação que acontece de maneira linear, ou seja, ele vai percorrer toda a lista para descobrir o tamanho dessa lista. Essa lista aqui ela tem 4 elementos, é uma lista com 4 elementos. Então, por isso, pelo Elixir ter esse comportamento com listas, é muito mais rápido em nível de processamento adicionar um elemento no início da lista do que no final. Entretanto, é possível fazer das duas formas, né? Por exemplo, uma lista, eu vou colocar uma lista dentro de uma variável, lista 1, 2, 3, 4, pronto. Por exemplo, uma lista que tem 4 elementos, se eu quero adicionar um novo elemento na lista, adicionando no início da lista é bem mais rápido do que adicionar no final. E como é que eu faço para adicionar no início da lista? Dessa forma, eu adiciono o elemento 0 no início da lista. Esse elemento, antes dessa barra vertical, né, no lado esquerdo da barra vertical, chama-se cabeça, head. E o elemento subsequente é a lista, que se chama também de cauda. Então no Elixir a gente tem esse comportamento. Se a gente quer adicionar então um elemento no final da lista, a gente utiliza um operador de concatenação. Lista. Dessa forma, esse operador de concatenação, lembrando que quando falamos das strings, o operador de concatenação das strings era os menor que e maior que juntos, né? Esse é um operador de concatenação de string e esse é um operador de concatenação de listas. Então a lista do lado esquerdo eu junto com a lista do lado direito. E dessa forma eu consigo adicionar um elemento no final da lista. Essa operação de adicionar o elemento no início da lista é mais rápido do que adicionar o elemento no final da lista, pelo motivo de que o Elixir ele analisa, ele varre toda a lista de maneira linear. Então é uma operação que precisa percorrer todos os elementos da lista para chegar até o final e então adicionar um elemento no final, né? Imagine tendo uma lista de 1000 elementos. Esse processo pode levar um tempo considerável comparado ao processo de adicionar um elemento na lista no início da lista. Se a gente analisar bem, esse é um comportamento de fila. Uma fila você adiciona elementos no início e você retira elementos, né? Por falar em retirar elementos, também existe uma função ou uma operação, melhor dizendo, de remover elementos de uma lista. A gente tem a lista que foi definida acima, 1, 2, 3, 4. Detalhe importante, percebam que, apesar de eu ter modificado a lista em várias vezes, ela não alterou o meu conteúdo original. Isso acontece porque eu só consigo alterar o conteúdo original através de um operador de atribuição, que é esse igual. Então, em nenhum momento eu utilizei o operador de atribuição aqui para a lista. Eu apenas executei algumas operações, mas eu não reatribuí esse valor à minha variável lista. Então, dessa forma, a minha lista continua intacta. E agora eu quero remover um ou mais valores, né? Para isso eu uso o operador menos menos. E eu identifico, esse operador ele funciona com listas, então tem que ter uma lista do lado esquerdo e uma lista do lado direito. Dessa forma, para eu criar uma lista do lado direito, né, com os elementos que eu quero remover, eu abro o colchete e fecho o colchete. Então eu quero remover, detalhe, faltou o A aqui, ó. Perceba que o Elixir ele é poderoso nessa situação de erro, né? Ele avisa o erro e mostra por que aconteceu tal erro. Então, realmente foi um vacilo, um descuido, faltou o A aqui. Então, lista menos 1. Então, essa operação, né, como eu falava anteriormente, vai remover o elemento 1. Um detalhe importante é que se eu tenho, por exemplo, uma lista 1, 2, 2, 3, e eu aplico a operação menos 2, né? Ele vai remover o primeiro elemento, né, localizado nessa lista.
Ou seja, ele remove a primeira ocorrência, e aí removendo a primeira ocorrência se mantém o que? 1, 2, 3. Tá aqui. Outra coisa interessante sobre remover elementos da lista é que ele avalia os elementos para ser removidos baseado em uma comparação idêntica, né? Lembra que falei da comparação e da comparação idêntica, né? Então, por exemplo, 1 é igual a 1.0. É igual, mas 1 não é idêntico a 1.0. Então, o processo de remoção de elementos da lista ele utiliza esse tipo de comparação idêntica. Por exemplo, tem uma lista que tem 1.0, 2, 2.0. São 3 elementos na lista e eu quero remover então o 2.0. Ele vai remover apenas o elemento que é idêntico a este. Então percebam que ficou 1.0 e o 2. Outra coisa importante sobre as listas, e eu já falei, mas é importante ressaltar que a terminologia dessa lista, olhando para a lista aqui, a gente vê que isso aqui é a cabeça, o 1, número 1 é a cabeça, 2, 3, 4 é o restante ou, em Elixir, a cauda. Então se a gente quer somente a cabeça, a gente usa uma função nativa do Elixir, que é o HD de head, e coloca então a variável aqui dentro e ele vai retornar apenas o que está na cabeça. Se a gente quer a cauda, TL de tail, e a gente vai retornar aqui o restante dos elementos dessa lista. Também existe uma outra forma de identificar isso, e fizemos isso para atribuir, né, para criar uma nova lista, mas também podemos fazer isso para separar. Uma coisa que a gente vai falar um pouco depois, que é o pattern matching, mas por enquanto é importante saber que essa operação é possível, né? Aqui é o head e aqui é o tail. Esse é o nome, é uma variável, e isso aqui é uma outra variável. Então eu estou definindo isso em função da lista, né? Tem uma lista de 1, 2, 3, 4 elementos, sendo que o primeiro elemento é o 1 e o resto é o 2, 3, 4. Então se eu utilizo esse formato, eu vou atribuir a essas variáveis que eu quero aqui exatamente estes elementos. Então se eu chamo agora só o head, eu vou ter o 1, se eu chamo o tail, eu vou ter o 2, 3, 4. Então esse é o comportamento de uma lista. Se você tiver gostado desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva para receber novos vídeos, né? Estamos fazendo uma sequência de estudo baseado no Elixir School. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.